Galera, meu nome é Gilberto Melo, sou sacerdote de Umbanda e estou acompanhando vocês nos estudos de Umbanda. Hoje eu quero falar para vocês do orixá Ossain. Ossain é o orixá das folhas, né? Ossain é o orixá do verde, é o nosso representante da força da natureza, né? Da força do verde dentro da Umbanda. Esse orixá é um orixá que muitas vezes é sincretizado com Oxóssis. Une-se os dois orixás e formam um único culto, tá? Então vocês podem ir a casas ou algumas visões de Umbanda onde esses dois orixás se unem. Porém, é interessante que vocês entendam que há uma certa diferença. Oxóssis realmente se relaciona também com o verde, com as matas, mas Oxóssis está mais ligado à ideia da caça, né? A ideia do conhecimento, de aprender. Oxóssis está muito mais associado à interação homem-natureza do que a interação natureza por si só, né? Ossain, ele rege as folhas. Ossain é o divino que habita as plantas, é o divino que habita o verde, tá? E é muito importante que vocês compreendam isso. Ossain, ele é um orixá que, quando a gente pensa em orixá, a gente tem que entender que orixá é a manifestação de Deus que rege um determinado espaço. Então, por exemplo, Iemanjá é a manifestação de Deus nas águas, né? E à medida que Deus se manifesta em coisas distintas, ele assume características distintas, seja tanto em polaridade masculina e feminina, por isso que existem orixás masculinos e orixás femininos, quanto características um tanto quanto espirituais também, de fatoração, gostos e tendências. Ossain é o divino das folhas, é o sagrado das folhas, é a essência das folhas, tá? Todas as árvores, todas as flores, todas as plantas, não importa se é uma gramínea, se é uma árvore de centenas de metros, não importa se é um arbusto, né? Não importa a natureza, se é uma rosa ou se é um cravo, né? Todos têm a força da vida ali dentro. E essa força nós damos o nome de Ossain, é o orixá das ervas. Ossain é um orixá também um pouco solitário, muito próximo de Omolu. Muitas lendas contam, por exemplo, que Omolu, que é o orixá da cura, aprendeu as ervas que curam através da sua conexão com Ossain. Muitas lendas tratam como se eles fossem grandes amigos. É claro, Omolu rege a cura. A cura geralmente se dá com o uso de medicamentos, de ervas, né? Que é domínio de Ossain. E Ossain, assim como Omolu, tem uma característica muito interessante. Ossain vive sozinho, solitário. Ossain também apresenta um problema físico. Por exemplo, Ossain é deficiente, Ossain tem uma perna só, né? Então, por exemplo, ele abençoa todos aqueles, né, dentro da cultura dos orixás, que são deficientes, que faltam algum órgão, algum membro, que tem algum tipo de fragilidade física. É abençoado também por Ossain, tá? Ossain, ele geralmente traz consigo uma outra característica de minoria. Em muitas lendas, Ossain é retratado como homossexual ou como bissexual. Né? Eu já falei para vocês, a gente vai ter aula no futuro sobre isso. A Umbanda é uma religião muito inclusiva, né? E os nossos orixás, eles também têm características dessa forma. Né? Essa questão da homossexualidade como algo errado, errôneo, é uma coisa cultural do Ocidente pós ali cristianismo, mas a maioria das culturas do mundo sempre retratou a homossexualidade de uma maneira muito natural, e é o caso do culto aos orixás, e é o caso da Umbanda, por associação, óbvio, né? Então o Ossain também tem essa característica, além de deficiência, ele tem essa característica também da homossexualidade ou bissexualidade, recorrente em suas lendas, tá? Ossain, ele passou para cada orixá o domínio de algumas ervas específicas. É por isso que a gente vai encontrar ervas de Ogum, ervas de Yansan, ervas de Oxóssis, mas somente Ossain conhece o mistério de todas as ervas e algumas, inclusive, que não pertencem a orixá algum, né, que não foi distribuída a esses orixás. Porque o conhecimento de ervas era tão importante, principalmente no passado e ainda hoje, né? Nós utilizamos muito ervas na Umbanda, na condição de banhos, chás e de maneira ritualística, que os orixás entendiam que eles precisavam também desse poder. E aí Ossain entendeu e distribuiu parte da sua força, não toda, mas parte da sua força aos demais orixás, ensinando eles ali algumas ervas, que são as ervas que a gente atribui a cada orixá hoje em dia, né?
Outra coisa muito importante sobre o culto a Osai, né? Osai, ele muitas vezes ele é um rito de iniciático em si. Os outros orixás, geralmente o culto a Ifá, que transforma em Babalorixá, em pai de santo, iniciava a pessoa, né, ele se tornava iniciado em Oxalá, em vários orixás ali, Exu e tantos outros, Oxum, Ogum. Porém, o culto a Osai, ele muitas vezes na África, ele era contraponto do culto a Ifá, né? Então, assim, é por isso que às vezes esse orixá ele foi pouco trabalhado, por causa dessa questão cultural, né? Onde ele tinha um culto só dele, tá? Por causa disso, por causa dessa questão, ele acabou sendo apagado um pouco, porque na iniciação a Ifá não se iniciava para Osai. Inclusive, na tradição do candomblé, nas tradições iniciáticas, usava-se sangue no culto de Ifá, de sacrifício, né? Na Umbanda não há sacrifício, mas na nossa origem tem esse sacrifício, né? O que não é diferente, por exemplo, gente, da cultura judaico-cristã. Antes de Jesus, na cultura judaica, né, e ainda hoje na cultura judaica e na cultura islâmica, há e faz-se o sacrifício de animais, tá? Uma vez por ano, no dia ali da limpeza espiritual do clã, do grupo, né, do povo, há um sacrifício ali de um animal para que leve sobre ele todo o pecado daquele povo. Os cristãos não o fazem porque tem-se a teologia de que Jesus, né, foi o último sacrifício pela humanidade, mas os judeus e os muçulmanos continuam fazendo sacrifícios até hoje. Então, muitas vezes a gente vê essa questão do sacrifício com a Umbanda, vamos ter uma aula específica sobre isso no futuro, mas, assim, isso na Umbanda não se faz mais sacrifício, mas no início do culto aos orixás e ainda hoje, no candomblé e na quimbanda, faz o sacrifício de animais. O culto a Osai nunca teve o sacrifício animal. Nunca houve esse sacrifício. A gente usa o que é usado o termo de sangue verde, que ou seja, é a energia das ervas, né? É a seiva das ervas que é utilizada. E é muito legal isso, é muito bacana quando a gente tem essa percepção, né? E hoje em dia eu já soube de alguns casos aqui no Brasil, por exemplo, onde tem alguns candomblés, assim, onde tem se feito o uso do sangue verde, né, do culto ao Osai, para fazer a iniciação dos novos filhos, né? Isso é interessante também, sem fazer juízo de valor, só a nível de entrega de conhecimento para vocês, tá? Osai, então, é isso. Geralmente é cultuado na quinta-feira, como os demais orixás das matas, como Oxóssis, Logunedê. É interessante que vocês entendam que a sua vela é a verde ou branca e verde também. É muito associado à linhagem dos caboclos, mas como todas as entidades de modo geral trabalham com ervas, ele pode se fazer presente em todos os trabalhos. Toda vez que você faz um chá, um banho, um ritual que leve erva, você está trabalhando com a força de Osai e precisa também ativar Osai, agradecer no momento em que você está utilizando ali aquela erva, evitar, gente, tirar mais do que precisa, né? É importantíssimo isso, que vocês levem da natureza somente aquilo que precisar, gerando o mínimo de impacto possível, né? Porque o Osai vive ali é o sagrado das ervas. Tem um ditado muito antigo da religião que diz que sem erva não há orixá, sem erva não há axé. Né? Ou seja, percebam o quanto a importância de Osai no culto de Umbanda é importante. Né? E é interessante que vocês saibam que Deus está ali. E é só porque Deus está ali nas plantas que elas carregam tanto poder, tá bom? Mas que as plantas não estão ali para nos servir. Elas servem de bom grado, elas servem de amor. Né? Osai é um ser de amor, é um ser bom, mas é importante que vocês entendam isso. Uma outra coisa muito interessante no culto ao Osai, lá na África, né, na sua origem, todo atendimento com Osai devia ser baseado na lei de troca e movimentação. O sacerdote de Osai sempre trabalhava na base da troca. Conta-se uma lenda que os irmãos ficaram muito bravos, porque mesmo quando eles precisavam, Osai cobrava deles o atendimento. É por causa da lei da troca. E eu ensino muito para os meus filhos, por exemplo, que quando levam algo da natureza, devem deixar algo para a natureza. Então, por exemplo, nem que seja o seu respeito, o seu carinho, quando vocês forem às matas, né, domínio de Oxóssis, Osai, Logunedê, vocês precisam, né, demonstrar respeito, carinho, tá? Isso é importantíssimo.
E às vezes leva um presentinho, um cristal, um incenso ali para acender, né? Ou plante uma árvore, né? Sempre que possível. Assim você vai estar agradando Osai, agradando os orixás e com certeza fazendo do nosso mundo um lugar melhor, que a gente está aí para isso, né? Muita luz, muita paz, muito equilíbrio e eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!